Versículos que argumentam contra. Revolta por causa do lago de fogo eterno. Me odiaram sem causa. Odeiam Deus porque permite o inferno eterno, mas é necessário. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Pensam que são bons, mas não sabem que são demônios. Quem o mundo quer que seja livre, Cristo ou Barrabás? Ou Deus lança os rebeldes no lago de fogo, ou a existência deixa de existir. Pela fé Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Não tem como ser adorado no mundo e ser salvo no céu. Não os mates, para que meu povo não se esqueça, espalha-os pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Neste versículo tem mais uma explicação do porquê o sofrimento eterno, além da necessidade de proteção contra futuras revoltas, por causa do exemplo deixado de quem se voltou contra Deus. A doutrina do purgatório, em que a alma fica se purificando depois da morte, é engano, porque quando a confiança é quebrada não tem mais reparo, tudo tem um limite. Pelo menos os anjos caídos não têm mais perdão, e para o homem tem pecado que não tem perdão também. E não tem maior pecado do que não suportar ouvir a palavra correta de Cristo, e não temer de tremer. Se for para escolher os homens ou Deus, vou escolher Deus, porque Ele prova ser poderoso e fiel para cumprir sua palavra. Os homens, atrás de fama e poder, estão arrastando os outros homens para o lago de fogo eterno. Tudo o que vivemos e experimentamos é necessário para salvar os homens e condenar os demônios. É a única maneira certa de tudo se acabar bem no final e Deus sair justificado. Por amor, Deus permite muitas coisas pecaminosas, mas por um tempo limitado, a prova é que o ímpio não dura muito no gozo de sua vitória terrena. Deus não cria nada por acaso, tudo é necessário e perfeito. Por mais boas que as pessoas parecem ser, elas estão seguindo os anjos rebeldes, quando buscam desenfreadamente o seu reino material, e não querem nada de anunciar Cristo de graça nas ruas. Os seus objetivos são somente alcançarem o orgulho humano. O Deus de sua religião são suas próprias invenções da imaginação fértil, voltado para os seus objetivos materiais, seu próprio reino já conquistado. Embora as pessoas nasçam na terra, a sua essência é eterna, e por elas não saberem disso, elas veem o reino de Deus como inimigo, porque elas estão fechadas com este mundo, e não abrem mão disso. Cristo disse que quando um rei vê que não tem condições de vencer o outro que vem com um exército mais forte, ele envia embaixadores e pede condição de paz. Enviar embaixadores é aceitar anunciar Cristo de graça pelas ruas, pois ficou sabendo que o reino de Deus é mais poderoso do que todos os reinos do mundo. Os displicentes vivem o momento, não conseguem temer o futuro que nos aguarda depois da morte, são como animais que vivem o momento, só temem o palpável e presente. Por isso exaltam os homens e reduzem os anjos ao nada, como se não tivesse um juízo depois de tudo, o juízo do reino de Deus, do qual não se rendeu antecipadamente, por causa da ilusão do seu reino visível aqui na terra. Discorrer sobre a maldade do homem e sobre o que Cristo disse de largar tudo. Toda vida normal, que levanta até aplausos, é um câncer para a eternidade. Quando Cristo diz para deixar tudo, é deixar tudo mesmo, até a religião humana, para pregar de graça nas ruas, priorizando isso acima de tudo. Como o Evangelho não pode ser usado como trabalho para sobreviver na vida, devemos trabalhar, porque do suor do rosto devemos comer o pão, isso significa esforço, porque em Cristo não tem privilégios. A tática de Deus é que sejamos como sal, infiltrados em todo lugar, escola, trabalho, viagens, ruas, filas, pontos, sem aparecer nas águas como pedras de um córrego, que representam as instituições religiosas aparentes. Qual é todo o problema hoje? É a falta de conhecimento de Deus, mas a independência de criatura não reconhecer isso. A própria escrita, a palavra, prova Deus, pois precisa de uma inteligência para decodificar. A matéria por si só não gera nada, se não tiver um escultor, um criador. A lógica é que o Deus revelado na Bíblia é a resposta de tudo, porque não tem como o que existe subsistir sem ele. Isso significa que uma nuvem movimentando já prova Deus. O fato das leis físicas e das estruturas complexas dos seres vivos já prova uma inteligência superior. Isso significa que o nosso respirar é possível pelo fôlego de Deus, que é esta palavra, caso contrário, nem na imaginação de Deus, claro.
Se a escrita prova Deus, quanto mais a imaginação. Deus não faz um milagre para cada pessoa, isso seria muita energia desperdiçada. Ele faz um milagre para todas as pessoas, e isso é possível por meio da palavra. Buscar a vida eterna para adorar a Deus não é buscar a admiração e honra dos homens. O que incentiva as pessoas não é se livrar da morte, mas levar as criaturas ao fascínio de sua proeza, nem que saiba por um pouco de tempo. Isso significa que a maneira como muitos estão buscando a Deus é para a adoração de si próprios. Por isso fazem muitas coisas por diversos motivos, menos para adorar a Deus e se salvar no final, caso contrário temeriam. E saberiam que não podem pegar dinheiro no Evangelho. Quem não prega de graça na rua não é convertido, só se for convertido ao mundo, como os religiosos que dizem seguir a Cristo. Paulo chegou a escrever que quem anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho, mas como ele vivia do Evangelho, apanhando dos religiosos, sendo encarcerado, levando chicotadas, sofrendo naufrágio, andando pelo mundo, passando por perigos, e depois disse que se sustentou com o trabalho de suas próprias mãos. Porque quem não trabalha não deve comer na obra de Deus, e isso é para todos, porque não tem privilégio no Evangelho. O próprio Jesus mesmo disse que todos são irmãos. E o superior é só ele. Muitos usam aquela passagem de Mateus 17 que Jesus manda Pedro pegar o estáter na boca do peixe para pagar o tributo do templo, para basear a sua interpretação errada que tem que dar dinheiro ao pastor hoje em dia. Mas Cristo usou aquela doação milagrosa para representar que temos que pagar o tributo do templo da eternidade, que é anunciar de graça pelas ruas, que é pescar e tirar o valor da boca do peixe. O pescador Pedro é o pregador de rua. O mar é as ruas do mundo. Lançar o anzol é anunciar a palavra. Tirar o primeiro peixe fisgado é prender a atenção dos ouvintes pela pregação correta. Abrir a boca do peixe e achar a moeda é fazer com que o ouvinte entenda e anuncie a mensagem, pois os anjos de Deus já haviam preparado a sua mente para aceitar a palavra. Pedro tomar a moeda e a dar para pagar o tributo dele e de Cristo é o resultado do evangelismo de rua, em que muitos entendem e passam a despertar os outros contra os enganos da religião. Ir ao mar, lançar o anzol, tomar o primeiro peixe que subir, abrir a sua boca, pegar a moeda de um estáter e dar ela para pagar o tributo dele próprio de Jesus. Tudo isso se realiza no evangelismo de rua, em que um estáter é o entendimento que prova a vida eterna, tirado do evangelizado, que se converteu pela prova da vida eterna, por meio das figuras decifradamente anunciadas. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, não é levada para o lado material, por isso come um pão físico e não discerne, e quem come o pão sem o discernir, come para sua própria condenação. Antes de Jesus pagar o imposto do templo, ele disse que os filhos do rei são isentos de pagar, mas ele, como filho de Deus, pagou para não escandalizar. O filho da escrava não herdará com o filho da livre, e quem dá dinheiro ao pastor para construir templos é escravo espiritual para fazer figuras materiais, e não herdará com o filho da livre, o qual faz a realidade eterna no evangelismo de rua. Isso quer dizer que Jesus não pagou imposto para dar respaldo que todo mundo tem que dar dinheiro ao pastor, mas pelo contrário. Ele paga o imposto para dizer que temos que pagar o imposto do templo eterno, e isso se faz pregando de graça pelas ruas, sem dinheiro envolvido, pois o ciclo do santuário representa esta palavra anunciada corretamente, ou seja, o ciclo é a linguagem de sonho das Escrituras, a qual quem sabe falar essa língua tem a prova de tudo, do antes e do depois desta vida, e no presente, tem discernimento dos espíritos que enganam as religiões com poderes sobrenaturais. Essa verdade praticada é a única que pode comprar a vida eterna depois da morte, isto é, anunciar Cristo de graça em todo tempo e lugar. Assim como só se comprava o cordeiro com o ciclo do templo, assim só se consegue pregar de graça com esse conhecimento da linguagem figurada. Nesse evangelismo de rua está envolvido todo o sacrifício do cordeiro pascal da salvação eterna. Tenta acordar um morto, assim é tentar abrir os olhos de um religioso enganado por espíritos. O que acontece? Os olhos dos falsos profetas são maus, pois enxergam uma formiga do dinheiro no evangelho, mas não enxergam o elefante da ordem para não pegar dinheiro.
Isso é porque eles seguem a letra, não o espírito da revelação das Escrituras. A prova é que eles adoram mostrar a sua profundidade da letra hebraica. A letra é conhecimento histórico e sabedoria humana, mas o espírito é a revelação de Cristo das figuras da palavra, a qual prova que tudo escrito é verdade. A lei de Deus com a sua ordem está oculta nas figuras da palavra, e não nas ordens claras para Israel somente. Isso significa que se Jesus pagou o sistema religioso, não é para nós hoje darmos dinheiro à instituição religiosa, mas ele pagou como exemplo para pagarmos o céu, não a terra, e isso se faz dando a palavra, e não dando dinheiro à instituição. Os escravos espirituais não discernem os ensinos eternos de Cristo para sua própria condenação, por isso dão e recebem dinheiro para construir esse reino material de Satã. Tudo é evangelizar de graça nas ruas, denunciando as falsas religiões e seus espíritos caídos, que fazem sinais, enganando os bobos, que pensam que foram libertos. A prova que não foram é que sustentam uma mentira com dinheiro, e quem dá dinheiro é escravo e serve ao mamon. Jesus mesmo disse que a mesma palavra que salva os escolhidos condena os abomináveis, pois ele, a palavra, é pedra de tropeço para os materialistas, que já trocaram a vida eterna por este mundo temporal. Quem gasta todas as suas energias para ser adorado pelas criaturas nunca verá a prova de Deus e passará esta vida toda pensando estar tirando onda de ateu, ou sendo enganado pelos espíritos das religiões. Buscar ser adorado como Deus envolve muitas coisas, mas é principalmente adorar ser querido e aceito num grupo religioso ou ateu contra a verdade de Cristo, se enganando que é feliz num grupo de pessoas enganadas por homens e demônios. Isso está se multiplicando exponencialmente porque não suportam ouvir a verdade, mas só querem ouvir o que agrada ao seu coração e à sua soberba e independência de Deus. O que realmente importa não toleram. Tudo o que Jesus fez, materialmente falando, foi para tirar parábolas que indicam o evangelismo de rua, fora do sistema religioso, político e econômico. Esse evangelismo é o ensino correto das figuras de Deus, o que é a única coisa que prova a eternidade, além de dar discernimento dos anjos caídos, que controlam esse planeta pelas religiões. Tudo feito foi para tirar parábolas. Por exemplo, se ele pagou o tributo do templo, isso quer dizer que é para nós pagarmos o tributo da vida eterna depois da morte, que é repartir a palavra de graça pelas ruas e não dar dinheiro aos pastores pelos templos. Lembrando que o nosso templo não é feito por mãos humanas, mas é o céu eterno. Se caso interpretam que o templo físico é normal, isso quer dizer que essa religião ainda segue materialismo, fazendo figuras, e não passou da infância para a fase adulta. Está buscando barganha maldita com Deus, como foi com Israel no passado para fazer figuras. As lições parabólicas das Escrituras se discernem espiritualmente, e não dão base nenhuma para comércio e meio de vida financeira para sustentar família. Tudo ali somente apoia o evangelismo de rua, o qual alerta contra os enganos dos anjos caídos, que se manifestam nas religiões, disfarçados de guias, mas estão guiando mesmo para o lago de fogo, o qual foi preparado para eles, que não tem mais perdão. Nessa classe também estão as religiões que fazem exorcismos, mas arrecadam dinheiro. Na verdade, Satanás não expulsa Satanás, porque ele não iria destruir o seu reino. Então isso quer dizer que ele finge que expulsou, mas a pessoa continua enganada. A prova é que precisa de uma religião e sustentá-la materialmente para ser feliz, ou melhor, se enganar que encontrou a felicidade. As religiões de hoje não são o evangelismo do ensino das figuras que Cristo instituiu, mas são clubes sociais disfarçados de igrejas que os próprios políticos, investidores materiais, inventaram quando escolheram os livros da Bíblia e deixaram de fora os mais importantes. Tudo para concentrar a religião somente em investimentos materiais e esquecer totalmente a prioridade das coisas eternas. Por isso a maldição do mundo se multiplica exponencialmente. Quando a pessoa se afilia a uma dessas religiões e abomina essa verdade desses escritos, fugindo mais do que o diabo da cruz, prova que essa pessoa odeia a Deus e não ama ninguém, a não ser o seu próprio reino material sonhado, buscado, filhos, bons negócios lucrativos, amizades, círculo social para ostentar.
Conversas frívolas, ambientes e pessoas impressionantes e invejáveis, prazeres e momentos mágicos da carne, tudo que o mundo pode oferecer advindo do corpo físico. Arrogância, prepotência e soberba. O que Deus sonhou para alguém, ser um pregador de rua. O que alguém sonha para si, ser o centro da atenção num grupo. Precedendo a honra vai a humildade. A soberba e a independência nunca terão a prova de Deus. Respondei à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhecer para eles. Isaías 8:20. Obrigado por ouvir, fica com Deus.